Eu só tenho uma pergunta para te fazer. Você quer se tornar fluente em inglês? Você quer ser capaz de falar essa língua com confiança e naturalidade? Você também quer poder entender o que as pessoas dizem nos filmes, nas músicas e nas séries? E também se tornar a referência da pessoa que fala inglês no seu trabalho, na sua família e entre os seus amigos? Ser diferenciado e quando o assunto for inglês, vai ser o seu nome que vai ser chamado? Porque se sim, então você está exatamente onde você deveria estar. Olá, aqui é o Teacher John e sejam todos bem-vindos à nossa semana do Zero à Fluência no Inglês. Nessa semana eu vou te mostrar em detalhes com apenas 3 aulas de como você vai fazer para sair do zero ou da onde você está hoje e alcançar a sua fluência no inglês simplesmente em 12 meses. E olha só, estudando apenas um pouco por dia, sem atrapalhar a sua rotina e conseguir se comunicar muito bem até mesmo com nativos já nos seus 2 primeiros meses de estudo, sem ter medo, vergonha e usar o inglês que você sabe. E não importa se você já tentou antes e foi um fracasso, ou se você tem dificuldade com a pronúncia das palavras, em montar frases, até mesmo memorizar as palavras, ou acha que já passou da hora de você aprender, que não é pra você, nada disso. Esse é realmente o único método que vai fazer você ter resultados imediatos, gradativamente, até você conquistar a sua tão sonhada fluência no inglês. Detalhes, sem ter que gastar 20 mil reais com uma escola de inglês e passar 5 anos estudando lá de cara no livro. Esse método que eu desenvolvi já transformou a vida de milhares de alunos dentro e fora do Brasil e, assim como me ajudou e ajudou os meus alunos, também vai ajudar você. E eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade, porque imagina só, em 2 meses já conseguir falar com os nativos. Você pode até achar que eu estou exagerando, mas se eu não tivesse visto diante dos meus olhos os meus alunos me mandando provas que eles estão felizes da vida com o resultado que eles tiveram em tão pouco tempo, eu não estaria aqui falando para vocês com tanta convicção assim. Hello guys, how are you doing? My name is Bárbara. Hello everyone, my name is Matheus. I am 25 years old. I'm from São Paulo, Brazil. Hi everyone, so my name is Rai. I'm 28 years old and I live in Ireland. And that's all because finally I met John and his 12-month English course, and that changed my life. When I mean change my life, I mean, look, I'm living in another country and I can completely understand what people are talking to me and I can answer, I can reply back. O que eu não imaginava é que eu ia obter bons resultados durante somente 4 meses de curso. So after I met Teacher John and his course, I had to start from zero again. But in just 6 months, I was talking to people only in English. Eu pesquisei cursinhos na minha cidade, só que eu vi que eram muito caros e além de ser muitos anos de curso. E eu não tinha todo esse dinheiro, então eu decidi ir pelo método online. I already studied English in a famous school during 2 years, but I didn't learn anything there. I thought the problem was with me because I was a good student, but I was learning nothing there. So before I met John, I tried several different English schools, and I tried to study by myself. So after several years trying to learn English, I almost gave up. And then I saw one of the John's videos where he teach people English. I got interested because I always want to learn English. That was my dream. Quando eu iniciei, eu também ficava preocupada. Nossa, quando que eu vou estar fluente? Quando que eu vou perder o medo? Quando que eu vou saber escrever? E com o passar do curso, eu fui percebendo tanto de coisas que eu já tinha adquirido. Não somente eu percebi isso, como as pessoas ao meu redor perceberam e se perguntavam, nossa, como que você já sabe tanta coisa assim? Até pessoas que fazem cursinhos aqui na minha cidade ficaram impressionadas, porque elas mesmas não tinham aprendido isso ainda. E foi quando eu percebi que realmente estava valendo a pena, que realmente eu estava aprendendo, e isso me encheu de alegria. I'm very happy today because I can travel and talk to natives without worry. I can watch movies and series only in English and I understand almost everything. It's wonderful for just 6 months. Thanks Teacher John.
I'm very happy today. God bless you and your beautiful work. So I tried his English course, and then that's when the things started changing. Like few months later, I could understand music. Couple of months passed, and then I could reply to people. And then John and his team is like, they just helped me so much, answer all my questions. And then it's like 1 year passed, and then I decided to move to another country. That's when my life really completely changed, because in Brazil, I thought, wow, I know English, but I don't know how much I know and how good I am. And then I went to live abroad, and here I am. I have my own business. I'm a videographer, and I make music videos and weddings videos for a lot of people. And the good part is I can talk, communicate, understand, and reply back all my clients. I can send emails, I can do whatever I want in another language. So guys, I hope I could help you to make the best decision where you're gonna spend your time and with who. So hope you can decide by now, and thank you guys, and I just want to tell my experience. So I hope see you later. I don't know, maybe I see you next time. Bye. Hi guys, good morning, good evening, good afternoon everyone. So this is my first video 100% in English. I am very nervous because I never speak only English. So how are you doing? Let me introduce. My name is Barbara. I am 19 years old. I study agronomic engineer at college. My pronunciation is a little bad because my first language is Portuguese, but I'm learning English at this moment. Let me say a few things about myself. I can play the guitar. Is my favorite. São resultados incríveis, não são? E essas pessoas não são diferentes de vocês. Elas já tentaram, já fracassaram, já foram para o caminho errado, mas hoje estão simplesmente maravilhadas com o resultado que elas tiveram. E essas são apenas algumas delas, só para te mostrar que você é 100% capaz de fazer isso acontecer também. E a única coisa que te faltava era o direcionamento que eu vou te passar nessas 3 aulas que a gente vai ter aqui essa semana. Você também vai ter esse resultado incrível que você acabou de ver. Deixa eu te contar um pouco sobre como foi pra mim passar por tudo isso também e em tão pouco tempo. E eu acho que você vai se identificar um pouco comigo. Olha só, eu tinha uma vontade grande de aprender inglês desde que eu era pequeno, de morar fora do país, de viver o sonho americano, poder viajar o mundo, conversar com diversas pessoas, poder escolher o que ia fazer da vida também e não ficar só focado aqui no Brasil. Mas, né, a vida da gente passa e a nossa realidade muda. E já na escola eu descobri que nenhum curso de inglês eu podia pagar por conta dos altos custos de mensalidades e materiais. Até mesmo porque nem eu acreditava que eu realmente iria estudar para aprender inglês de verdade. Se já nas aulas de inglês da escola pública foram pelo menos 5 anos estudando o verbo to be e ainda eu só passava nas matérias colando de quem sabia, então eu definitivamente não acreditava que eu ia realmente conseguir estudar e aprender essa parada. Eu odiava estudar, na verdade, inglês porque nada fazia sentido para mim. Então logo eu comecei a perceber que aquilo era apenas um sonho de criança mesmo e que não era para mim. E após isso tudo ter acontecido e eu ter entrado na faculdade, escolhido já o que eu ia fazer da vida, reaparece o bendito do inglês. E ele veio com força, porque para eu arrumar um emprego na minha área, eu precisava no mínimo inglês intermediário. E nas escolas pagas da minha cidade, presencial ali, sabe? Você só terminava o básico após 2 anos. E em 2 anos, os meus amigos já estariam trabalhando e eu ainda estaria tentando começar um estágio. Então já pensou? Depois desse dia eu fiquei tão arrependido e tão frustrado de não ter começado antes que eu não pensei em 2 vezes em pagar aulas particulares, que por sinal não é nem um pouco barato, e ainda assim não ia resolver o meu problema, sabe por quê? O meu próprio professor tinha dado aulas por 20 anos na mesma escola de inglês. Então eu fui procurar aí desesperadamente algo que funcionasse na internet e a maioria dos métodos, né, parecia mais um sonho, um milagre, ou então que eu estava fazendo um curso de desenvolvimento pessoal, de motivação, e nenhum deles iriam entregar realmente o que eu precisava. Até que eu parei de procurar esses cursos e procurei a saber o que os poliglotas faziam. Porque tinha jovens que era capaz de falar 10, 15, até mesmo 20 idiomas. Então por que eu não poderia aprender apenas um só e só o nível básico para conseguir os meus estágios? Afinal, 20 idiomas para um jovem
é fluência em 1 ou 2 idiomas por ano. Então sim, eu caí de cabeça, eu estudei, eu apliquei, treinei, arrisquei, errava bastante, mas eu corrigia meu caminho e assim eu consegui descobrir o que eu sei hoje. E em 4 meses eu já estava falando melhor do que as pessoas que faziam 2 anos daquele curso. Em 1 ano se passou, eu já estava no nível avançado e alguns meses depois eu experienciei a minha fluência no inglês pela primeira vez. Repito, uma pessoa que saiu do zero, que odiava estudar inglês e que só colava para passar nas provas, conseguiu aprender em um tempo incrível. E antes mesmo da minha fluência chegar, eu já tinha começado a ajudar os meus amigos com as coisas que estavam funcionando para mim. Com aulas de conversação, aulas práticas. E eles sempre me falavam, cara, por que você não dá aulas? Por que você não ensina os outros a aplicar isso que você está aprendendo? Você devia investir nessa área. Até que realmente chegou um dia que eu comecei a dar aulas de inglês, eu fui convidado a dar aulas particulares de inglês para eu poder fazer uma renda extra. E o boca a boca dos meus alunos era tão forte que já no primeiro mês eu lotei o meu sábado inteiro e eu tive até mesmo que começar a usar o meu domingo para dar mais aulas de inglês. Só que pouco tempo se passou e eu já tive que fazer uma escolha muito difícil, porque assim como a maioria de vocês, né, trabalha e precisa fazer hora extras às vezes, inclusive nos finais de semana. E aí eu precisava desmarcar todos os alunos para eu poder ir trabalhar. Então eu percebi que eu só podia continuar com um. Ou eu focava na minha carreira profissional, que eu estudei por 5 anos e ainda tive que aprender o inglês para isso, ou então eu jogava tudo pro ar e iria fazer o que eu mais gostava da vida, que era ensinar inglês. Quando eu comentava com os outros, a maioria achava que era loucura largar emprego e arriscar por algo tão incerto assim. Inclusive vocês devem achar isso. Mas eu garanto pra vocês, se eu ficasse trabalhando na minha área só pelo interesse no dinheiro e chegasse os dias piores de trabalho, eu acho que eu também me arrependeria pelo fato de não ter escolhido o inglês, que dava pra eu viver tranquilo e fazendo o que eu mais gostava, ensinar inglês. Então sim, eu ia ficar frustrado de novo. Por isso, eu decidi começar minha carreira como professor presencial e um pouco tempo depois eu já mudei para o online. E uma coisa muito engraçada que aconteceu depois de tudo isso é que hoje eu já pude realizar alguns dos meus sonhos de criança. Poder viajar para fora do país, morar nos Estados Unidos e curtir bastante Las Vegas, ter amigos gringos na Irlanda, Europa, América, México, Canadá, Taiwan, enfim, ao redor do mundo todo pelo fato do inglês ter nos conectado. E ao sair do presencial e mudar pro online, hoje eu consigo impactar muito mais pessoas, assim como hoje eu estou alcançando você. Imagina só, hoje eu consigo alcançar mais de 100 mil pessoas que querem aprender inglês comigo. No Instagram, no YouTube, no Facebook, Telegram, nem na cidade onde eu moro tem tudo isso de habitantes. E se ainda eu só desse aulas particulares, nem em 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu conseguiria ensinar inglês para todos eles, nem mesmo para 1% deles. Por isso que hoje eu sou muito grato de estar aqui fazendo esse evento e conseguir ver o meu trabalho gerando valor na vida de outras pessoas, assim como eu quero ver acontecendo na sua também. Oiê, me chamo Thalita e hoje eu tô aqui para falar da metodologia da Clever English, que é sensacional. É um curso de inglês orientado pelo professor John, que dispõe de aulas práticas e de fácil entendimento. Cada aula é mais interessante que a outra e a absorção do conteúdo é surreal. Por quê? Porque ele busca ensinar de uma maneira mais direta, sem aprofundar em gramática, que é o que geralmente deixa as aulas chatas e cansativas. Então, eu recomendo demais. Thank you, Teacher John. Seu trabalho e seu ensino são incríveis. A partir de agora, eu vou te mostrar tudo o que não funcionou para mim e que também não funcionou para os meus alunos que já tiveram experiências antes de estudo de inglês e vieram até mim para poder aprender inglês comigo. Com esse acúmulo de conhecimento, a gente sabe exatamente o que não funciona para aprender inglês. Olha, é como se eu estivesse te dando uma chance de você se livrar de anos de estudo perdido pelo fato de você fazer essas coisas erradas. E só pelo fato de você não cometer esses erros, você já vai estar mais de meio caminho andado. Então, ao invés de você passar 5 anos estudando da maneira errada, perdendo todo esse tempo, passe 5 anos estudando 5 novos idiomas. Já pensou que legal?
Então agora, papel e caneta na mão e vem comigo para você conhecer os 4 maiores erros que você deve evitar, além de tudo que eu já te disse até agora, porque isso vai fazer total diferença nos seus estudos de inglês. O primeiro maior erro que você não pode cometer de jeito nenhum é focar os seus estudos na gramática do idioma, querer saber aonde que vai o gerúndio, quando utilizar e aplicar o present perfect, quando saber se é a hora de usar o infinitivo ou não é. Não, olha só, me diga uma coisa, as mamães e os papais ensinavam as crianças dessa forma? Eles falavam para as crianças, olha, filho, filha, não é assim que se fala não, essa palavra aí ó, é uma proparoxítona, cuja antepenúltima sílaba é aquela que é pronunciada com mais força. Já se imaginou sendo ensinado desta forma? Então por que focar tanto na gramática? Eu não estou dizendo que não é importante, tá legal? Pelo contrário, é sim, mas tem a hora certa para isso. Primeiro você aprende o idioma e depois você vai para a gramática para consertar os seus erros, os mínimos erros que ainda faltam, e assim como qualquer outro idioma, você alcança a sua fluência desta forma. Primeiro, através de você aprender as coisas com dedução, assimilação, assim como as crianças vêm aprendendo dos pais, né? Os pais vêm ensinando como se fala, vêm corrigindo, conforme vai passando o tempo ela melhora até a pronúncia dela, né? Que às vezes ela começa falando errado, mas aí ela vai acertando até que ela tenha a pronúncia perfeita. Isso é algo muito interessante que você também não deve preocupar no começo, com a sua pronúncia. Conforme for passando o tempo, você também vai melhorá-la. E por fim das contas, aí sim com 4, 5 aninhos que a criança vai lá passar os próximos 10, 15 anos numa escola tendo aulas regulares de português e outras matérias. Agora eu me pergunto, será que é este o caminho que você quer tomar? Passar 5, 10 anos estudando a gramática do idioma? Será que é tão atrativo assim? Porque vendo dessa forma, para mim não parece ser tanto assim. Então cuidado. Outra coisa complementar disso é, não compare o português com o inglês. O português é uma ferramenta para te ajudar a entender o inglês. Ele não pode prejudicar os seus estudos de jeito nenhum. Ou seja, você querer traduzir tudo ao pé da letra. Você tem que entender que português é português e inglês é inglês. Simplesmente, em muitos casos, não vai existir uma tradução ao pé da letra. Aceite o idioma como ele é e tudo começa a funcionar muito mais fácil. Se uma frase significa algo e não faz sentido para você no português, busque um sentido, uma tradução que vai encaixar e não palavra por palavra. E aí você simplesmente memoriza, sabe que a frase é daquele jeito e pronto, mais uma frase aprendida. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que essa mesma frase vai aparecer 1 zilhão de vezes ainda na sua frente. Então tem coisas que a gente só precisa memorizar. Olha só o caso do eu tenho 25 anos. No inglês não é I have 25 years, que essa seria a tradução ao pé da letra. No inglês é I am 25 years old. É como se eu estivesse falando, eu sou 25 anos velho. E aí, vai traduzir? Vai brigar com quem inventou isso? Vai chorar? Nada disso adiantaria. Então aceita, memoriza que eu tenho 25 anos de idade é I am 25 years old. E pronto, problema resolvido, e uma próxima vez que você tiver que falar, você vai dizer I am 25 years old, memorizou a frase e você vai usá-la várias vezes. O segundo maior erro que muitos alunos tendem a cometer, e quando eu dava aulas particulares eu via muito disso acontecer, é o aluno só estuda na aula ali, normalmente 1, 2 vezes por semana, então na próxima aula dele ele manda uma mensagem, Teacher, não vou poder ir hoje, vai ser aniversário da minha prima, ou calor, festa, verão, ele acaba faltando e não indo na aula. Porém, só até aí já são 7 dias sem estudo, e até a próxima aula dele já soma 14 dias sem contato com o idioma, e eu tenho quase certeza que já no outro dia ele já tinha esquecido muita coisa. Então como é que 14 dias depois ele ainda vai lembrar das coisas que ele estudou? Não funciona, não tem jeito, o estudo tem que ser diário, e se você esquece muita coisa hoje, é por conta disso, por conta que você não tem uma constância, um contato com o inglês, você não tem uma rotina para você poder estudar inglês e absorver mais. Ah, mas John, você não me conhece, eu tenho 2 filhas, uma neta, eu sou dona de casa, eu trabalho o dia inteiro, eu faço 2 cursos, eu chego em casa à noite e tenho que fazer janta, ou eu preciso descansar. Então deixa eu te contar algo, será mesmo que você quer aprender inglês então?
Porque o dia que eu fiz essa mesma pergunta pra mim, eu comecei a arrumar tempo. E sabe como? Como qualquer um, eu também trabalhava, estudava, saía 5 horas da manhã de casa e eu só voltava meia-noite. E quando eu vi que estudar uma vez por semana não estava resolvendo, eu comecei a achar aí pelo menos 40 minutos do meu dia a dia para eu me dedicar ao inglês. Sabe como? Olha só, na empresa eu almoçava em 1 hora, tinha 1 hora de almoço. Só que normalmente eu só levava 20 minutos para almoçar e depois desses 40 minutos eu ficava conversando com o pessoal, eu ficava mexendo no celular. Então eu parei de fazer essas coisas e comecei a me dedicar para o inglês simplesmente usando o meu celular. Então você está a um braço de distância do seu celular, uma ferramenta que você pode levar para qualquer canto e sim se dedicar ao inglês todos os dias, porque dá para estudar do seu celular e eu vou te mostrar como é que faz isso. E além do mais, 40 minutos não é nada, não te cansa, não fica sua mente sobrecarregada com informações. Eu até indicaria de 40 minutos a 2 horas de tempo diário de estudo, porque se você quer ter um resultado extraordinário, você precisa se dedicar um pouco a mais. Afinal, quem não gostaria de em 2 meses estar falando com nativos da língua inglesa? Porque é exatamente isso que acontece. Você começa a estudar todos os dias, começa a memorizar muito mais coisas, praticar muito mais e em pouco tempo você já consegue ver resultados. Com estudo diário você não esquece quase nada, as coisas ficam ativas na sua memória. Depois que eu comecei a fazer isso, eu não esquecia mais quase nada. A cada semana que passava, eu aplicando a metodologia, eu evoluía mais e mais, eu ficava motivado a querer estudar mais e eu até mesmo aumentei o meu tempo de estudo. Sabe como? Chegou um ponto que eu mudei o meu celular para inglês, o meu computador para inglês, minhas redes sociais, baixava vários aplicativos de inglês e desta forma eu conseguia absorver muito mais coisas de inglês. Então aos poucos você vê o idioma fluindo em você. Estudo diário é o poder, acredite em mim. Terceiro maior erro, e cuidado com esse erro, porque mesmo que você não esteja estudando pela gramática, que você esteja estudando todos os dias, você ainda pode estar indo na direção errada. Estudar pulando de galho em galho, não faça isso. Estudar coisas totalmente aleatórias. Um dia estuda uma música, outro dia estuda um filme, outro dia vê um vídeo de inglês, outro dia aprende um monte de palavra. Pare de correr em círculos, isso não vai te ajudar, nunca faça isso. Se você hoje não tem aulas sequenciais ou não estuda com materiais sequenciais, provavelmente você está dando voltas em círculo. Dessa forma você nunca vai aprender inglês ou então quase nada. O que é mais fácil memorizar? Os números de 1 até 10 sequencialmente ou uma sequência aleatória de 10 números? Exemplo, 3, 8, 1, 2, 7, 3, 9, 5, 1, 4... Fala pra mim, conseguiu memorizar? Porque basicamente é isso que você está fazendo. Então, para você ter uma direção, aqui vai uma. Comece buscando materiais online que te dê uma direção, aulas. Passe pelo menos uma semana estudando um assunto, seja de trabalho, seja de viagens, de comidas, de como se apresentar, conhecer as pessoas, falar sobre você, sobre o seu dia a dia, mas passe um tempo a mais estudando essas coisas. Dessa forma, você vai fazer com que você domine os assuntos que você está estudando e não ficar pulando de galho em galho, fazendo com que você só pegue algumas palavrinhas ou outras. Uma boa direção para você hoje que não faz o curso comigo é você, por exemplo, procurar as palavras mais usadas no inglês, talvez as expressões mais usadas, as frases mais usadas, sabe? Você vai conseguir encontrar várias coisas relacionadas a isso. E se são as coisas mais usadas no inglês, então você tem uma direção, tem um estudo para a pessoa realmente colocar as coisas mais usadas ali na sequência para você. E você pode ter certeza que se são mais usadas, se você achar em um lugar, você também acha em outro, e dessa forma você pelo menos tem uma direção para você não ficar estudando aleatoriamente. E de tabela você aprende o que é mais necessário no idioma. Se são as coisas mais usadas, então provavelmente você vai usar e não vai ser uma coisa ultrapassada ou totalmente sem sentido. Quarto maior erro que principalmente os alunos iniciantes cometem: começar de trás para frente. Como assim? Quando você pega um filme ou uma música para você estudar, você está fazendo o caminho inverso. Um nativo falando com outro nativo ou um nativo cantando uma música, é óbvio que ele vai falar do jeito que ele está acostumado a falar a vida inteira dele, grudando as palavras, usando expressões, usando gírias, fazendo contrações. E aí o aluno fica totalmente perdido por ele não conhecer e não conseguir entender as palavras, o jeito que está sendo falado. E aí o aluno acha que o erro
erro está com ele que não é capaz de aprender, e aí fica desmotivado, querendo parar de estudar, porque simplesmente começou da forma errada, começou de trás para frente. Se você começa do jeito certo, aprendendo como o idioma funciona, vocabulário básico, frases e palavras comuns, simples de memorizar, naturalmente, conforme for passando o tempo, você começa a entender os nativos. Vai chegar uma hora que você vai estar tão bom que aí sim você consegue entender filmes, músicas, séries e até mesmo estudar com esse tipo de material. Mas primeiramente você precisa respeitar a curva de aprendizado. E falando sobre isso, aqui vai o último pior erro de bônus para vocês. É não dar tempo ao seu aprendizado. Cada pessoa tem o seu próprio tempo de aprendizado. Dê tempo para que você realmente aprenda as coisas. Se você não entendeu um assunto, ou então não ficou tão claro uma coisa, você não está conseguindo ouvir direito, entender direito, reveja o vocabulário, tente novamente. Tenha a mente aberta para você repetir e fazer até com que você consiga de vez aprender e entender aquilo que você está estudando. Não desista de primeira. Veja de novo e de novo e de novo e chega uma hora que você consegue. Eu mesmo já precisei falar mais de 100 vezes a mesma palavra até que eu conseguisse falá-la com perfeição, sabe? Vai lá durante o dia inteiro tentando falar a palavra e aconteceu o quê? Uma hora ela saiu e simplesmente ela ajudou até mesmo eu a pronunciar outras palavras parecidas com ela. Então sim, é necessário você repetir mais vezes para que você consiga de vez memorizar as coisas e aprender de fato. Bata mais na tecla e não deixe que acumule as dúvidas para você. Então até aqui você já está meio caminho andado. Só pelo fato de você não ir pelo caminho errado, você já vai evitar muitas frustrações, dor de cabeça por não conseguir aprender o idioma. E por isso preste bem atenção se você não está cometendo esses erros. Anote eles e revise sempre que for necessário para você nunca mais esquecer e não sair da rota. A rota que vai fazer com que você saia do zero e alcance a sua fluência no inglês. Bom, tem muitas outras coisas que eu poderia te falar, mas eu acho que eu consegui falar as principais. E esse vídeo também ficaria muito grande, não é verdade? Então por isso, eu vou te convidar para assistir a nossa próxima aula que eu vou liberar nesta quarta-feira, onde agora eu vou poder revelar para você a minha metodologia por completo. E qualquer um aqui que aplicar vai ser 100% capaz de aprender inglês nos próximos 12 meses. E eu vou te revelar o método que faz com que hoje os meus alunos aprendam inglês em 12 meses de estudos. E sem dificuldades, sem você ter que ficar anos estudando dessas formas erradas. Até mesmo aqueles que já desistiram antes, hoje eles vêm se dedicando um pouco por dia, sem prejudicar a rotina deles, e você vai ter acesso a tudo isso de forma gratuita. Basta somente vocês aplicarem. Então não percam por nada a nossa próxima aula de quarta-feira. E antes de finalizar aqui essa nossa aula, onde a gente viu os 5 maiores erros que você pode ter durante a sua jornada, você não pode fazer de jeito nenhum, senão você vai acabar com as chances de você aprender esse idioma. E antes de a gente terminar esse vídeo aqui, eu gostaria que você descesse essa página e me deixasse um comentário sobre o que você aprendeu hoje, o que você está fazendo e se agora sim você vai na direção certa junto comigo. Bom, é isso aí então por hoje, um grande abraço para vocês e eu vejo vocês na aula de quarta-feira. See you guys!